Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Tassiana, sou médica infectologista e eu resolvi gravar esse vídeo rápido com algumas dicas e o resuminho sobre as máscaras que a gente precisa tanto saber. Um ponto importante para começar é sempre ande com seu álcool, tá? Você vai tirar, vai colocar, vai higienizar. Sempre que você for manipular sua máscara, higienize a sua mão antes. Tirou sua máscara para guardar, para colocar em algum lugar, higienize a sua mão também. Às vezes a gente esquece desse ponto e é super importante, tá bom? Outra coisa que eu sempre falo, pessoas que têm cabelo grande, assim, igual o meu, que ficam batendo no rosto e tudo mais, acaba sempre batendo na máscara e depois contamina, depois você solta e fica um tal de contaminação. Evita isso. Prende sempre o cabelo. Se você for precisar sair, além de uma máscara interessante, prende seu cabelo, tá bom? E aí eu vou começar falando para vocês as máscaras mais simples, para depois as mais protetivas. As mais simples em relação às cirúrgicas. Elas ainda podem ser usadas, mas assim, usem em ambientes realmente com menor risco, áreas livres, ao ar livre, com poucas pessoas próximas, com bastante ventilação. Se for uma máscara de pano adequada, com todas as orientações que a própria OMS recomenda, elas continuam tendo uma proteção. Apesar de ser menor do que as outras, ainda é. Então, o importante é que ela cubra bem seu rosto, que ela se adapte totalmente, que ela seja tripla. Eu gosto bastante dessa máscara aqui. Então, ela acaba protegendo bastante. Fecha bastante toda a região do seu rosto, não deixa passar muitas frestas. E ela se encaixa bem, não me machuca e nada do tipo. Então, para esses tipos de ambientes livres, ainda continua sendo uma opção, tá bom? Terminou, tira, né? Sempre pelas alcinhas, guarda no lugar onde você está acostumada, higieniza a sua mão. Aí a gente tem as cirúrgicas, que também são máscaras triplas, né? A gente usa bastante no ambiente hospitalar, quando você não tá com exposição muito direta aos casos Covid, coisas mais simples, com bastante ventilação também, elas ainda continuam sendo uma opção. Então, a gente tem essa maneira aqui. O importante dela é que também se encaixe bem no rosto, né? Ela tem uma haste aqui, então você pode fechar o seu nariz para ela ficar bem adaptada. E ela tem uma proteção bem interessante. O que eu gosto de falar em relação a isso, claro que a PFF2, a N95 são as melhores máscaras e se você puder usá-las, claro que é o adequado, mas eu acho que o importante é que você saber uma máscara que também você fique bem. Se você vai ficar melhor com essas cirúrgicas por maior tempo, num ambiente que não é um ambiente cheio de Covid e tudo mais, e sem ficar encostando, tocando nela a todo momento, uma cirúrgica boa, uma cirúrgica adequada, pode ser muito interessante. Porque não adianta nada eu estar com uma máscara super adequada em relação à filtragem, como a PFF2, se eu ter que ficar tirando e colocando ela toda hora. Nessas situações, realmente, talvez uma cirúrgica adequada, talvez valha a pena. Da mesma forma, você tira pela parte das tirinhas, né? Eu nunca encosto na parte da frente da máscara, porque é aqui que tá contaminado, entendeu? Aí vem as máscaras PFF2, que tá todo mundo tão falando, né? A minha, essa aqui tá até bem desgastadinha já, mas só queria mostrar pra vocês. Então, ela se adapta aqui, sempre uma tirinha aqui pra cima, uma tirinha aqui pra baixo, ela assim, pra apertar bem o teu rosto, né? Se adaptar bem. Também tem a hastezinha, então, adaptei aqui, pronto, ela tá bem fechada. De novo, depois que sempre que eu encostei nessa parte da máscara, passa o álcool ou lava a sua mão. E o legal é que assim, se ela estiver bem encaixadinha no teu rosto, você vê que na hora que ela tá tão presa ali na região, que na hora que você puxa o ar, você vê que a máscara tá até se mexendo, ó. Você vê que ela tá bem adaptada, ela até aperta um pouquinho aqui, ó. Essa com certeza é a máscara mais eficaz, é a mais importante. Também a gente acaba tirando pelas hastes, né? Pelas hastes, pelo elástico. Eu sempre tiro de uma maneira que eu não encoste na parte da frente. Então, eu tirei, ou eu penduro lá no lugarzinho, ou eu guardo no lugar onde você está adaptado. É importante que na hora que você guarde esse ambiente, se você, por exemplo, é claro que em casa você pode pôr no varalzinho lá e guardar. Se você estiver no trabalho, coisas do tipo, depende muito da sua opção. Tem lugares que guardam em saquinhos com alguns furos. A gente gosta muito de usar com o papel, então o que a gente costuma fazer, na hora que tá com a máscara, vou colocar de novo. Então, ela tá aqui a máscara, vamos dizer que ela tá totalmente adaptada, tudo direitinho.
O que a gente costuma fazer, às vezes, no ambiente hospitalar, é com uma folha de sulfite, encostar aqui, e aí tira. A minha haste que tá aqui, eu guardo em volta, pra não ficar encostando. E aí guardo no saquinho com alguns furinhos, ou guardo no material que você preparou, uma caixa que tenha também um pouco de ar. A gente fala nisso porque o que acontece? Quando você guarda ela num recipiente totalmente fechado, você acaba tendo contaminação ali local, né? Então, sempre que você resolver guardar em algo do tipo, nos ambientes hospitalares que você estiver trabalhando, deixe pelo menos algumas frestas, algum ponto para que essa máscara respire também, tá bom? E aí o que a gente tem, que também é bem falado ultimamente, é essas máscaras de tecido antiviral. Qual que é o ponto delas? Elas têm geralmente dupla ou tripla camada, então elas fariam o mesmo efeito de filtragem que uma máscara de pano normal, mas elas prometem ter essa proteção antiviral aqui externa. E realmente isso é algo que tem acontecido e tem sido muito estudado em grandes universidades, grandes faculdades têm cada vez mais estudado esses materiais de roupa e tudo, mas ela é uma barreira ali no local. Então, qual que é o ponto? Se eu tô com a minha máscara, conversando, realmente essa parte aqui, ela vai estar protegida em relação ao Covid. Então, por exemplo, ficar encostando nela e ter que logo higienizar, essa medida acaba não sendo tão precisa. Porque aqui, o que tá, ela realmente não tá deixando o vírus permanecer. Mas ela não tem a capacidade de filtragem que uma N95, uma PFF2 teria. Então, ela é para ser usada nos mesmos ambientes que uma máscara de pano, se você for usar ela sozinha, então ambientes abertos, ao ar livre, numa caminhada com poucas pessoas em volta e tudo mais. Ou uma coisa que seria interessante é você usar ela em cima da cirúrgica ou da N95, né? Pensando que aqui você tem, por exemplo, na cirúrgica, você tem já uma camada de proteção filtrativa, porque essa aqui é uma cirúrgica, que é usada em ambiente hospitalar e tudo mais. E aí, você teria isso aqui a mais, no sentido de não contaminar a minha camada externa da máscara cirúrgica. Então, ficaria mais tranquilo para eu não me preocupar. Ai, nossa, encostei sem querer na minha máscara. Encostei. A gente tem a opção de usar o álcool, claro, mas essas que são de tecido antiviral têm essa proteção a mais, entendeu? Às vezes é interessante para aquelas pessoas com um pouco mais de idade, tudo que tem uma mania de ficar retirando, abaixa um pouquinho e tal, se sente meio incomodada. Se é uma pessoa que precisa ficar encostando, adaptando isso a toda hora, às vezes é interessante que ela use uma dessas antiviral, porque ela fica encostando e ela pode às vezes esquecer de higienizar a mão. Aqui realmente não vai ter Covid, o foco não vai ser. Mas, de novo, a filtração, a capacidade do vírus entrar e ir lá dentro, não é como de uma PFF2, de uma N95, né? Uns pontos para reforçar, né? Não usem máscara de tricô, não usem máscaras de materiais que não são adequados para fazer essas 3 camadas protetivas. Não adianta eu ter 3 camadas e cheio de furinho, por exemplo, não vai fazer uma filtração adequada. Não usem máscaras com adornos, tem pessoas que usam umas de pano cheio de glitter e pedrinhas e tudo mais. Existem máscaras PFF2, N95 que vem como se fosse com um quadradinho aqui na frente, que elas têm uma válvula que ajudam você a respirar melhor. Qual é o ponto? Você realmente está protegido em relação a não pegar o ar das pessoas que estão em fora, mas você continua passando o teu ar para a superfície externa. E aqui o nosso foco não é só a nossa proteção, é a proteção de todo mundo. Então você precisa realmente pensar não só em você, mas também não transmitir, caso você tenha algo, esteja sintomático, para as outras pessoas. Então válvula, máscara com válvula não. Em relação à criança, existe a recomendação de crianças muito pequenas, então abaixo de 2 anos, realmente não usar pelos riscos e tudo mais. Agora, acima disso, o que eu costumo falar é que depende muito da sua criança, né? Realmente, acima de 12 anos, todo mundo tem que usar. Na faixa etária de 2 a 5, não seria obrigatório, seria uma recomendação extra, porque varia de criança. Eu tenho filhas de 6 e de 3 anos e elas usam tranquilamente. Claro que não com o mesmo tempo que a gente está acostumado, então depois de algumas horas você vê que elas já começam a querer tirar,
mas é sempre um estímulo. Acho sempre interessante você continuar estimulando suas crianças a usarem, mesmo que elas sejam menores. E a gente tem, inclusive, cirúrgicas interessantes, a gente tem descartáveis para crianças, as de pano, e ensinar isso com elas já desde essa fase pode ser bem interessante. Sobre barba, se você tiver aquela barba muito grande e tudo mais, qual é o problema? Se você estiver numa situação que realmente você precisa de uma proteção maior, você vai num ambiente super fechado, vai trabalhar no hospital ou algo do tipo, você vai usar uma PFF2, você vê que o foco dela é realmente se encaixar totalmente no teu rosto para fazer essa capacidade de filtragem adequada. Se você tiver com uma barba que seja muito grande a ponto de isso atrapalhar essa vedação, vai atrapalhar a filtragem da máscara. O tempo de uso, né? Isso é muito discutível, porque qual é o ponto? De maneira mais simplória, né? Mais simplista, você poderia usar sua máscara e realmente descartar logo depois. Mas estamos numa pandemia, se você for ficar fazendo isso, gastando toda hora também não tem condições. Então, o que tem se recomendado no momento é que você tenha algumas máscaras e você vá rodiziando isso. Então, existe uma recomendação até do CDC, que você tenha, no caso, você que está usando o PFF2, que está se expondo, está trabalhando e está precisando, que você tenha pelo menos 7 máscaras, faça o seu varalzinho lá com as 7 máscaras, e você vai trocando. Então, na segunda-feira você usa uma, terminou de usar, guarda lá, na terça-feira pega outra, usa no seu trabalho, faz o que você tem que fazer, chega, guarda lá. Então, essa rotatividade da sua máscara, tá? Mas algumas pessoas continuam usando. Honestamente, a gente continua usando também normalmente. A gente usa, guarda, se ela estiver em bom estado, se ela não ficou úmida, se eu não tive uma exposição muito grande ali da camada dela, eu deixo ela guardadinha e uso no dia seguinte, enquanto ela estiver em bom estado. Isso a gente consegue perceber, né? Você vê quando passando muito tempo ou ela estando úmida, que ela visivelmente ela já não está fazendo uma proteção adequada. Acho que é isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu coloco aqui nos comentários para vocês e espero que eu tenha te ajudado.